só queria, da minha parte, dizer que agora com o jantar do dia 24 de missões de Guiné-Bissau, é uma excelente oportunidade para você que tem seus amigos no trabalho, não é? A gente sabe, eu quero encorajar os irmãos, nós estamos num país muito generoso, muito generoso. E se você fizer a abordagem correta, apropriada para os seus colegas de trabalho, eu diria o seguinte: nem que você não jante naquele dia aqui, mas o importante é que outras pessoas saibam que existe um projeto assim e que eles podem também participar. Então é uma excelente oportunidade para você pegar esses convites hoje com o Marcos, o Júlio, o Daniel, a Karina, e ir lá para os amigos, fazer eles comprarem mesmo esse ingresso aí, e nós vamos ter a casa cheia naquele dia, com todo mundo contribuindo para a Guiné-Bissau, né? Inclusive, Marcos, eu estou pensando, eu tenho uma camisa que eu trouxe da Guiné-Bissau, em outubro, eu nunca usei, uma camisa bem africana assim, né? Acho que eu vou deixar aí para ser leiloada no dia, não é não? O que você acha? Tá vendo? Eu acho que é isso aí. Tá bom, muito bem. Ah, é? Ó, essa vende bem. É verdade, essa vende bem. Muito bom. Vamos orar mais uma vez, se você puder orar comigo. Pai de amor, em nome de Jesus, te damos graças por esse dia, um dia especial que nós celebramos as mamães, e nós te louvamos, Senhor Deus, por essa figura tão importante nas nossas vidas. Obrigado por cada uma das mães nas nossas vidas e pelas nossas mães aqui na nossa igreja, também aquelas que nos ouvem pela internet. Que a tua bênção esteja sobre cada uma delas, dando sabedoria, e esse amor já tão natural seja ainda aumentado pelo poder do Senhor dentro delas. Obrigado, Deus. Obrigado por esse momento que nós temos para nos reunirmos durante a semana, pararmos um pouco a nossa correria, termos um tempo de reflexão na tua palavra, nos submetermos ao Senhor, ao teu Espírito. Também temos um momento de comunhão com os irmãos, de amizade, de amor, de abraço, de encorajamento, de consolo. Também um momento de louvarmos o Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor Deus. Nós te louvamos. Agora que vamos abrir a tua palavra e estudá-la, nós nos submetemos ao Senhor, para que o mesmo Espírito que a inspirou, ele tome conta das nossas mentes e corações, para que esta palavra se torne viva e eficaz, para a tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado nós começamos uma nova série de estudos, serão 5 estudos que nós estamos chamando de o chamado. O chamado, essa expressão do chamado cristão, nós somos chamados. E eu mencionei domingo passado que a gente, quando menciona essa questão do chamado, normalmente a gente tende a pensar alguém no clero, um pastor, foi chamado para ser pastor. Um missionário que foi chamado para sair da sua casa, da sua rotina, e ser um missionário na África, na China, no Canadá, no Brasil, por aí. Então, a gente às vezes tem uma noção, isso é verdade, mas ela é parte da verdade. E o que nós queremos abordar nesses dias todos aqui, daqui até o dia 1º de junho, aliás, 1º de junho nós vamos celebrar o aniversário da igreja. Dia 3 de junho nós vamos estar celebrando 7 anos da existência dos cristãos brasileiros em Calgary. E no culto do dia 1º de junho, nós vamos ter um momento especial para celebrarmos estas bênçãos que Deus tem nos dado nesses 7 anos. Mas essa questão toda que nós estaremos estudando até dia 1º de junho, todos os domingos, dizendo que na realidade o chamado ele é muito mais amplo do que alguém que foi pensado de uma vida comum. Eu, por exemplo, eu era advogado, fui para a universidade e advoguei, gostava de advogar, e a impressão que dá é que Deus me pinçou, pegou uma pinça, me tirou de lá e falou: você não vai ser o juiz que você sonha ser, você vai ser um pastor. Então Deus me chamou para alguma coisa específica. Talvez
Outras pessoas têm algumas questões também da mesma maneira, dizendo: eu fui chamado para isso, eu sei que eu tenho um chamado nesta área, talvez a área de oração, área de missões, área de ensino, área de louvor, enfim. Algumas pessoas têm um dom especial para trabalhar com crianças, outros com idosos, e por aí vai. Mas nós teremos que insistir aqui, nesses dias, que o chamado muito mais amplo do que para uma pessoa numa área específica. E nós queremos tratar dessas questões do chamado, por exemplo, como domingo que vem, vamos falar a respeito do chamado, como que Deus te chamou para onde você trabalha, para o seu campo profissional. Depois, como que Deus te chamou, por exemplo, para o mundo. Como é que você vive aí no mundo, com todas as rotinas e tudo que tem a ver com o mundo, como é que é isso? O que é o chamado da igreja? Por que a igreja existe? Domingo passado, eu disse que, na realidade, antes de mais nada, temos que compreender que nós não fomos chamados para alguma coisa. Nós fomos chamados para alguém. Nós fomos chamados por alguém. Alguém nos chamou para Ele. Então, nós tratamos aqui, dissemos que a partir dessa compreensão de que Cristo nos chamou, ou se você preferir, Deus nos chamou através de Jesus Cristo, e que Ele nos chamou para Jesus, para termos uma relação, como Paulo disse em Coríntios, que Ele nos chamou para termos uma comunhão com Seu Filho Jesus. Para haver uma intimidade. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, você tem que estar ligado, vinculado, colado em mim. É um processo para mim. Ele diz, e ele repete isso só no Evangelho de Marcos, 19 vezes: vinde após mim. Lembre-se que o cristianismo, ele é Cristo. O cristianismo não são os dons, o cristianismo não é você, o cristianismo não é a igreja, o cristianismo não é a sua posição na igreja, não é o que você faz para Deus, o cristianismo não é uma religião, não é uma filosofia, eu disse. O cristianismo, ele é Jesus Cristo. E crucial, fundamental para você distinguir o cristianismo de qualquer outra religião, é você conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Eu tenho dito inúmeras vezes que a Bíblia nada mais é do que Jesus Cristo escrito. E Jesus Cristo nada mais é do que estas palavras em carne. Nós precisamos compreender isso, e aqui nas Escrituras, com os joelhos dobrados, na comunhão dos irmãos, sob a ação do Espírito de Deus, é que temos os olhos abertos e podemos contemplar e ver, enxergar a beleza de Jesus. Sabe que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 10, acho que é 1 Coríntios capítulo 10, ele diz o seguinte, que muitas pessoas leem as Escrituras com um véu no rosto, ele diz isso. Elas leem as Escrituras, e elas estão lendo as Escrituras, e elas podem fazer alguma coisa. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, por exemplo. Acabei de ler uma literatura hebraica traduzida para o português, e é um livro histórico do livro de Deuteronômio. Está aqui. Isso é apenas uma leitura que eu faço, assim como eu leio qualquer grande escritor, ou médio escritor, ou medíocre escritor. Eu estou lendo apenas letras, palavras que são juntadas umas às outras e fazem algum tipo de sentido. Paulo diz isso. Muitas pessoas estão lendo as Escrituras com um véu no rosto, e a única coisa que eles veem, a única coisa que eles olham aqui, são letras, são palavras, são histórias. Normalmente a crítica é muito aguçada, eu não entendo muito bem isso. Isso aqui é muito difícil para mim. O Antigo Testamento, Deus parece cruel e sanguinolento e guerreiro demais. No Novo Testamento, Deus é um papai bobo que deixa o filho morrer. Como é que Deus quer conquistar o mundo morrendo na cruz? Eu nunca vi isso. Eu estava semana passada com o Tiago assistindo a History Channel, e nós estávamos vendo um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, e o Hitler fazendo aquela speech, me fugiu a palavra, aquele discurso dele, né? E ele está fazendo aquele discurso, e tem uma multidão de gente diante dele. E tem
gente armada, e tem fuzis, e tem tanques, e tem jipes, e tem soldados, e tanques de guerra, e por aí vai, uma coisa impressionante. E você vê um homem desse tamanho em cima de um palco, e um mar de gente. Você diz, ele quer conquistar o mundo, mas um Deus fraquinho, que quer conquistar o mundo, com o filho morrendo na cruz, não entendo isso. Talvez, nunca vamos entender mesmo, porque lemos as Escrituras com um véu no rosto, Paulo diz, e não conseguimos. Aí ele diz que pelo Espírito de Deus, nós temos o véu retirado dos nossos olhos, Paulo diz. E aí ele diz, aonde há o Espírito de Deus, ele diz, aí há liberdade, é o que Paulo diz. E é bem importante entender o que ele está dizendo. Não é liberdade para você fazer o que você quiser. Não é liberdade para você se portar no culto da maneira que você quiser. Porque o mesmo texto fala que Deus é um Deus de ordem, e ali é Deus de ordem no culto. É o mesmo texto. Então não pode haver contradição. Quando ele diz que aonde há o Espírito, aí há liberdade, ele está dizendo que aonde há o Espírito, há uma liberdade hermenêutica, há uma liberdade de interpretação, há uma liberdade que eu consigo ler e enxergar o que eu não enxergava antes. Já aconteceu com você isso? Você está lendo um texto e de repente, entendi. Isso comigo acontece. É isso que ele está dizendo, que eu estou lendo o texto e de repente eu vi, eu enxerguei no texto. Gostou do meu enxerguei? Eu sou de São Paulo, de Apiaí. Eu vi no texto a beleza de Jesus. E é isso que eu digo sempre, que Jesus é irresistível. Eu tenho dito inúmeras vezes que Jesus é irresistível. Imagina você que tem isso não existe, mas as mulheres as acham, às vezes tem um homem irresistível. Ou tem uma mulher irresistível. Você viu alguma coisa diferente que diz, é isso. Jesus é irresistível, não tem como você olhar nos olhos de Jesus, conhecer o seu amor, conhecer a sua graça, conhecer o seu poder, conhecer a sua bondade. Não tem como você olhar nos seus olhos e ver o seu perdão, a sua misericórdia, o poder da sua ressurreição, como Paulo diz em Efésios. Não tem como você conhecer este Jesus e se colocar morno diante dele, sem reação diante dele. Porque se os seus olhos forem abertos, você vai ver a beleza de Jesus Cristo. Você vai se envolver com ele. Você vai se apaixonar por ele. Eu tenho dito todo momento. Eu cresci dentro do sistema religioso. Quando eu nasci, meu pai já era pastor há 7 anos antes de eu nascer. Sei tudo, decorei. Eu falava como as menininhas falaram hoje aqui, as criancinhas. Eu falava decoro, eu sabia tudo desde criança. No berçário, eu era professor do berçário sendo bebê. Estou exagerando. Mas aquilo tudo, aquele monte de ideias, de regras, de normas, ele teve que fazer sentido para mim um dia. Foi o dia que os meus olhos abriram. Eu falei, não são regras. Não é uma norma que eu tenho que seguir. Não é uma igreja que impõe comportamentos em mim, senta, levanta, faz isso, faz aquilo. É uma pessoa. E eu me apaixonei por Jesus. Eu me envolvi com ele. Eu fui atraído por ele e eu me deixei ser, como diz Jeremias, me deixei ser seduzido. Jeremias fala isso? Seduziste-me, Senhor. E seduzido eu fiquei. Seduziste-me, Senhor. Oséias capítulo 11, Deus diz assim, eu me inclinei e eu envolvi o meu povo com laços de amor. E eu me deixei levar. Eu quero esse amor. E eu quero amar esse que me ama. Como Salomão diz no livro de Eclesiastes, o meu amado é meu, e eu sou do meu amado. Esse processo que nós temos que compreender, que Jesus olhou nos nossos olhos um dia, e ele disse, vem para mim. Como ele disse para aqueles homens que nós vimos aqui no domingo passado, não importa onde você esteja, o que você fez, aliás, o que você faz, não importa. Não importa se você é uma pessoa de padrões morais excelentes, ou o mais corrupto possível. Se você nasceu em berço esplêndido, ou se você é pobre,
Se você sempre foi religioso, se você sempre teve uma religião, que bom que você sempre teve uma religião. A palavra religião significa religare no latim. Religare é ligar de novo. A tentativa da religião é essa. Que bom que você teve. Mas nada disso vale até que você saia da matemática, da lógica, e seus olhos abertos você veja a pessoa, o homem. O apóstolo Paulo escreve em Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: porque só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só existe um Deus e só existe um mediador, alguém que faz uma mediação, alguém que advoga em seu nome, entre você e Deus, Jesus Cristo, homem. E até que você descubra este homem, um homem nos chamou. Um homem disse: segue-me, vem após mim, olha para mim, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu, Jesus Cristo. Esse é o convite dele. Quando nós compreendemos isso, todo mais do nosso chamado, como nós vivemos, começa a fazer mais sentido. Talvez seja menos pesado. Porque você não está fazendo apenas porque é uma obrigação. Talvez você comece a entender então que não existe, por causa do grande amor dele por você, que Deus nunca diz necessariamente não. Ele diz não. Mas que mesmo o não de Deus é um sim. Sim no sentido de uma aprovação. Quando ele diz não, ele está dizendo eu te amo e é melhor que não. É sim. Você não entende isso? Isso que o apóstolo Paulo diz em Coríntios, quando ele diz que em Cristo nós temos o sim de Deus para todas as suas promessas. Então, se não houver um envolvimento entre você e Jesus Cristo, mas isso não acontece esporadicamente. Você quer amar sua mulher, quer amar seu filho, quer amar seu marido, quer amar um amigo, uma amiga, você precisa investir, você precisa gastar tempo junto. A proximidade gera intimidade. Proximidade gera intimidade. Quanto mais você se aproxima daqui, eu não disse que a Bíblia nada mais é do que Jesus em letras? Quanto mais eu me aproximo, como um garimpeiro que se lança e cavoca, e busca, tentando descobrir pérolas preciosas. Quanto mais eu faço isso, mais eu vou descobrir a sua beleza irresistível. Tanto mais eu vou amá-lo, mais íntimo. O distanciamento gera esfriamento, a ponto de você dizer: quem mesmo? Ah, não tenho certeza se isso é de Jesus ou não, é que a voz está meio confusa, está misturada com outras vozes. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas conhecem a minha voz. Mas por que conhecem? Porque a intimidade. A intimidade. Se nós compreendermos isso, nós podemos compreender então o chamado nosso para a família. O nosso chamado para o trabalho, para o mundo e para a igreja. Hoje eu quero falar com vocês sobre família, o processo e milagre, o chamado para a família. Interessante, não é? Bem no Dia das Mães, vamos falar sobre as famílias. Graças a Deus por isso. Eu tenho alguns textos que nós vamos ler hoje aqui. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Eu queria dizer, basicamente, que de alguma maneira nós tivemos, por causa do ambiente que nós vivemos, por causa da cultura que nós vivemos, dos tempos modernos que vivemos, devagarzinho, não é nada abrupto, grande. Sabe que as coisas, as mudanças acontecem devagarzinho, não é verdade? Porque se é muito rápido, ninguém quer imediatamente. É sutil, a mudança vai aos poucos. Por causa dessas mudanças que foram acontecendo, de um desvio da Bíblia para outras ideias e filosofias, hoje nós temos uma concepção que a família, o casamento, a relação marido e mulher, namoro, namorada, tem a ver estritamente com prazer e alegria.
com gostar e desgostar. E nós usamos algumas coisas que Deus nos deu, como gosto, preferências, sentido, tato, olhar, ouvido. Nós usamos essas coisas num padrão superior ao padrão original de Deus. E o que determina as nossas escolhas hoje, para o nosso casamento, para a nossa manutenção do casamento, para o nosso divórcio, para a educação dos nossos filhos, está muito mais vinculado aos nossos sentimentos, ao nosso gosto, à nossa preferência, do que a compreensão de que família é um chamado de Deus. E quando um grande general nos chama, nós vamos. Se você foi chamado por Deus, e você foi chamado por Deus, você tem que compreender que estas outras coisas, como gosto, preferência, elas têm que se submeter a um chamado maior do que eles mesmos. Até porque a lógica me diz que estes sentimentos não são fortes o suficientes para manter no meio de tantas lutas e corrupção que nós temos. E quando eu digo corrupção, eu não digo apenas corrupção que o mundo está corrupto ao nosso redor. Corrupção dentro de mim. Eu tenho dito vez após vez aqui, que quando eu olho para mim, eu estou sendo honesto, meus irmãos, não estou pedindo elogio, eu estou sendo honesto. Quando eu olho para mim, quando eu estou orando, quando eu olho no espelho espiritual e eu me vejo, eu digo assim, não pode ser isso aqui o produto final de Deus. Você já teve a sensação assim de você? Ou você acha que você é bom mesmo? Que você é o cara? Ou a cara? Foi engraçado, Denis. Legal, obrigado pela risada. Isso aí. Quando eu olho para mim, eu fico pensando assim, não pode ser. Quando você luta com seus egoísmos, suas invejas, sua insaciabilidade, você vai numa churrascaria, você come até encher as duas pernas que são ocas, vai enchendo, enche a barrigão desse tamanho. Aí você sai de lá se arrastando e diz, nunca mais eu como um churrasco, tio. Mas não dá 2 horas, você já quer outro. E você se envolve nos seus relacionamentos da mesma maneira. No momento que você olha para alguém e diz assim, é isso, achei, amo, estou apaixonado. Você está apaixonado, até que não apareça alguém melhor. É o meu grande amigo Camões, que dizia, vou tentar lembrar mesmo agora, que faz tempo que eu não cito isso. Desejado, cobiçado, cobiçado, alcançado. Alcançado, desprezado. Desejei, alcancei, desprezei. O processo da conquista é mais gostoso, mais interessante do que a conquista em si. Tem uma coisa errada. Quando eu olho para esse processo todo e digo, puxa, não tem o que me satisfaz. Alguma coisa, como diz o meu amigo, alguma coisa me diz que eu não sou desse lugar. Para não conseguir nada que de verdade me satisfaz. Então, se eu vou depender de sentimentos limitados, corrompidos pelo pecado, nós não somos perfeitos. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a aurora da manhã, o pôr do sol, que ele nasce lá às 5 da madrugada e vai se colocando, o sol vai se colocando até que seja dia perfeito, até que seja meio-dia. Eu olho para a minha vida às vezes, tá? Tipo assim, 2h15 da madrugada. E aí então eu vou subindo, e o 1 João diz que um dia eu serei como Cristo é. Um dia eu serei o sol do meio-dia, igual Cristo é. Mas até lá, eu vou ter que lutar tanto com as minhas instabilidades emocionais, físicas, mentais, espirituais. Todos nós. Todos nós. Como que eu vou fazer as grandes escolhas da minha vida se eu fico solteiro ou se eu me caso? Se eu fico casado, se eu me divorcio. Se eu tenho filhos, se eu amo os meus filhos ou se eu abandono os meus filhos. Abandonar filho
Eu cresci num orfanato, a minha irmã está lá atrás, em que meu pai e minha mãe fundaram e cuidaram de um orfanato por 42 anos. 1.100 crianças. 1.100 crianças órfãs ou abandonadas. Você tem que tomar essas grandes decisões da sua vida. Como disciplinar a sua filha, como disciplinar o seu filho, como honrar e obedecer os seus pais. E você vai depender de alguma coisa tão frágil, de alguma coisa tão limitada, como os seus sentimentos que hoje você tem e amanhã você não tem mais. Isso é muito mais sério, muito mais profundo. Eu creio que a família... Lembra daquela passagem em Êxodo, capítulo 3, quando Moisés ele estava pastoreando as ovelhas do sogro Jetro. Então ele chega lá no monte e ele vê aquele arbusto pegando fogo. Você lembra disso? Todos lembram disso, eu sei que todos lembram disso. E aí estava pegando fogo o arbusto. E aí, naquele momento, uma voz vem e diz assim: Moisés, tira as sandálias, porque o seu pé está pisando em terreno santo. A família é um terreno santo, que ela requer de nós um alto índice de atenção, de cuidado, de dedicação, para que a gente possa conseguir viver aquilo que nós temos que viver. Então, a primeira coisa que eu queria dizer hoje, depois dessa breve introdução, é que a família... Falei alguma coisa errada? Não? O Gustavo falou que não, vai embora. Tá bom. A família reflete aquilo que Deus é. Então disse Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem... É interessante, não é? Deus, façamos. É plural, não é? Interessante. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher, o texto diz, macho e fêmea os criou. Tem alguma dica nesse texto? Que Deus criou o mundo, criou essa beleza linda que nós vemos. Eu me lembro em 1991, a primeira vez que eu vi o Moraine Lake. Se alguém aqui nunca foi para o Moraine Lake, ali perto do Lake Louise, tem de ir. É lindo. A primeira vez que eu vi em 1991, eu chorei copiosamente, não acreditava. Falei, não acredito que eu estou vendo isso. Saí lá de Apiaí para ver isso. Que coisa impressionante, que lindo, e tantas outras coisas mais. Eu estive no Quênia, alguns anos atrás, e eu vi essa árvore, um baobá. Eu falei, não acredito que eu estou vendo isso, lindo demais. E tantas outras coisas. Deus fez isso tudo. Vocês já viram as cataratas do Iguaçu? Eu já vi, e a vida do Niagara Falls também. Bom, as duas são bonitas. Aí, Deus fez tudo isso e colocou eu e você aqui. Ele diz, cuide disso, domine sobre isso. Aí ele criou homem e mulher. Não foi homem, não foi mulher, mulher. Homem e mulher, macho e fêmea. E agora Deus diz assim, eu quero que você viva e desfrute disso que eu estou te dando. Deus fez isso à imagem dele. E ele não colocou a imagem dele num leão, por mais majestoso que seja. Você já viu um polar bear? Eu já vi. 700 quilos. O maior assassino terrestre que existe. 700 quilos. Maior que eu. Deus não colocou a semelhança dele, a imagem dele num polar bear. Num urso polar. Perdão. Não colocou na árvore.
O texto diz que ele colocou a sua imagem, a sua semelhança num homem. E dentro dessa perspectiva plural que Deus fez, ele criou homem e mulher e disse: agora sejam homem e mulher. Você homem, seja homem. Você mulher, seja mulher. Você seja homem com tudo que eu estou te dando para você ser homem, e você seja mulher com tudo que eu estou te dando para você ser mulher. Eu estou colocando dentro de vocês toda a capacitação para você ser o homem que eu quero que você seja, para administrar essa terra que eu estou te dando. Você seja mulher, porque eu estou te dando toda a capacitação, todo o poder, é minha imagem, está dentro de você, para que você seja a mulher que o mundo vai precisar. Seja essa, porque é isso que eu quero de vocês. Vão, casem-se, vivam juntos como marido e mulher, procriem, encham a terra, vida sobre a terra, porque é isso que eu quero. Isso reflete sempre que nasce um nenezinho. Sempre que um bebezinho é segurado por uma mamãe e um pai, ali reflete a glória de Deus. Eu quero que seja assim. O profeta Isaías diz que Deus abre o útero da mãe. Ele abre a madre da mãe, ele diz. E ele é aquele que gera a vida. Ele é o sustentador, o doador da vida, o apóstolo Paulo diz. É a imagem dele que está em jogo aqui. Naturalmente, essa imagem foi quebrada pelo pecado. Eu disse no início que não pode ser assim a imagem de Deus. Eu sei das minhas lutas, das minhas angústias. Conversava essa semana passada, eu acho, com um irmão aqui da igreja, e eu falava um pouco das minhas frustrações. Eu tenho frustrações, por que não? Acredite se quiser, até o pastor Alexandre tem algumas. Difícil de imaginar, mas é verdade. Não pode ser que Deus tenha nos feito com frustrações. Ele não nos fez com frustrações. Ele nos fez perfeito. Adão e Eva eram homens perfeitos. Eles foram corrompidos pelo pecado. O fato é que eles viviam em perfeita comunhão com Deus. Eles, quando foram tentados pelo diabo e foram seduzidos a não precisar de Deus, saíram da presença de Deus dizendo: e nós seremos nossos próprios deuses. Só que quando eles saíram da presença de Deus, não apenas descobriram que não podiam ser deuses, mas descobriram que estavam mortos. Porque Deus é vida. E é nesse processo daquele que doa a vida, que redime e começa a trazer de novo. Na cruz, Deus começou a trazer de volta para si toda a criação. Até que viveremos na presença dele um dia. Na nova terra, no novo céu. Toda lágrima será enxugada, diz Apocalipse 21. Não haverá mais morte. Nunca mais vai haver TPM. Nunca mais vai haver câncer. Nunca mais vai haver marido chato. Temos aí. Solidão. Separação. Vazio. Um pedaço faltando. Não vai haver mais. Ele fez, nós fugimos, ele redimiu na cruz, e ele está trazendo para um processo completo de redenção que ainda há de se cumprir nas nossas vidas. Mas é ele que faz. O Salmo de 127 diz que os filhos são herança de Deus. É ele que doa. Imagina isso, filhos são herança de Deus, ele é que doa. Olha, por exemplo, Efésios capítulo 5. Imagina esse texto aqui como refletindo a imagem de Deus. Efésios capítulo 5 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, versículo 21. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. A submissão, ela passa por um entendimento espiritual de Jesus Cristo. Sejam submissos aos seus maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça e dono da igreja. Nós tomamos nossas decisões com a igreja, perguntamos ao cabeça se ele queria ou não as nossas decisões. Eu tenho orado muito a Deus, por exemplo, a questão da Guiné-Bissau.
Eu vou sempre, aliás, dia 20 agora estou indo, mas dessa vez para a Guiné Equatorial, um pouco mais para baixo. Aí eu sempre me pergunto, não é? Deus, voltei apaixonado de lá, daquelas vezes. A igreja se apaixonou, o Senhor quer isso, o Senhor é o cabeça dessa igreja, o Senhor é o dono, o Senhor é o Senhor da igreja, é isso que o Senhor quer. Sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, a igreja deve se sujeitar a Cristo sempre em todas as decisões, assim também as mulheres sejam sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, amai a esposa. Aqui Paulo introduz uma coisa que, sabe que o apóstolo Paulo foi declarado nos anos 70 inimigo público número 1 do movimento feminista. O movimento feminista que nasceu nos Estados Unidos declarou, esse movimento moderno declarou que o apóstolo Paulo era o inimigo público número 1 do movimento feminista, porque ele manda as mulheres se submeter aos maridos. O texto diz, maridos, amai as vossas mulheres. Isso não existia. Isso é uma coisa nova. Não existia esse respeito, esse amor, essa dedicação, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nunca ninguém ouviu falar que o marido tem que amar sua mulher de tal maneira, não é amar muito não. Está prestando atenção, marido? Christian vai casar. Não é amar muito não, Eli. É amar igual Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não é pouca coisa não. E eu fico pensando honestamente, como uma mulher uma vez me disse, falou assim, pastor, eu me submeto ao meu marido a hora que precisar, porque eu sei que ele me ama e tanto que se ele precisar, morre por mim. Eu não tenho problema nenhum de me submeter a alguém, primeiro porque Deus ordena que seja assim, e segundo, ele me ama tanto que é um prazer me submeter a alguém que me ama desse tamanho. Se nós tivermos uma compreensão de que isso reflete a glória de Deus, imagine que um casamento, ele tem que refletir o casamento entre Cristo e a igreja, Paulo continua. Porque Cristo fez isso tudo para apresentar a igreja a si mesmo, gloriosa e sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sabe o que é isso? É o convite do casamento. Jesus e nós, a igreja de Jesus, estamos noivos. Estamos vivendo esse noivado. Só que eu e você que somos a noiva, a igreja é a noiva de Jesus Cristo, nós temos as nossas rugas. Nós temos as nossas máculas. Nós temos os nossos defeitos. Volta e meia pisamos na bola. Não é verdade? Eu não sei você, mas eu como pastor, eu escuto muita reclamação. O pessoal vem para mim, é fulano. Eu já falei, ninguém fala mal do Stephen Harper lá longe, porque não vive com ele. Quanto mais pertinho estamos, sempre terá tensão entre nós. Sempre haverá problema entre nós. Sempre. A grande questão não é evitar o problema, ou não existir o problema, isso é utopia. Você achar que tem uma igreja melhor que não tenha problemas, é utopia. A grande questão é como enfrentamos os problemas. Como permitimos que o amor de Cristo flua entre nós quando um pisa na bola com o outro? Quando permitimos que o perdão de Deus seja poderoso nas nossas vidas quando alguém realmente me ofende? Quando eu permito que o Espírito de Deus me leve a uma maturidade para que eu deixe de ser talvez uma pessoa tão sensível que tudo me dói, tudo me machuca. Mas a Bíblia diz que Cristo não desiste, Ele continua amando até naquele dia em que Ele vai apresentar a sua noiva. Quem é a sua noiva? A igreja. Para o seu Pai, para o grande casamento. Ele chama no Novo Testamento as bodas do Cordeiro, o grande casamento. Naquele dia um grande casamento vai se celebrar, Jesus Cristo e nós. E aí sempre estaremos com Ele. Aí viveremos bem, sem ruga. Você quer achar uma igreja aqui em Calgary sem ruga? Sem mancha? Sem defeito? Você quer achar uma? Você achará no futuro. O dia do casamento entre a igreja e o Cordeiro. Assim o marido deve amar sua esposa como quem ama o seu próprio corpo. O marido que alimenta sua esposa alimenta a si mesmo.
Paulo diz que esse processo é um mistério, em que eu e você, quando estamos casados, nós misteriosamente representamos esse grande casamento que um dia vai existir entre Cristo e a igreja. Sabe, meus irmãos, que se em primeiro lugar o chamado para Jesus redefine o nosso chamado como casamento, nós temos que compreender que se nós somos uma família, se você é solteiro, se você é casado, se você é filho, se você é filha, se você é pai, você é mãe, meu primeiro desafio para você é que você olhe para si mesmo como chamado. Você se vê na sua posição hoje, vamos dizer que você seja solteiro hoje. Você já se perguntou para o Senhor alguma vez, Deus, o Senhor me quer solteiro? É uma pergunta honesta. Quem está casado não tem essa pergunta mais para fazer. Quem está casado, o apóstolo Paulo diz, foi chamado para o casamento. E o que eu disse no início é que nós sempre colocamos um padrão dos nossos relacionamentos em cima dos nossos sentimentos, o que gostamos, se estamos bem ou mal, se estamos com enxaqueca ou não. Se tem dinheiro ou não tem dinheiro, se tem saúde ou não tem saúde. Isso influencia a maneira como nós amamos. A Bíblia vai nos ensinar que ser solteiro, ser casado, ser pai, ser mãe, ser filho, ser filha, é um chamado. E quando você entende, em primeiro lugar, que você foi chamado para a posição em que você está, a primeira reação sua tem que ser diferente do que eu gosto ou eu não gosto. Eu me sinto bem ou eu não me sinto bem. A primeira reação sua não é o seguinte: eu não sou mais feliz sendo casado, então eu vou terminar o meu casamento. Porque se você foi chamado para aquela posição, em primeiro lugar, você tem que perguntar para aquele que te chamou: o Senhor me quer aqui? Porque Deus nos chamou para um casamento, fomos chamados para aquela posição. Romanos capítulo 11 diz que tudo pertence ao Senhor, todas as famílias são do Senhor. E nós temos que pensar honestamente, meus irmãos, se nós encaramos a nossa vida como um chamado, ou apenas vamos levando com a barriga conforme os nossos olhos desejam, conforme o nosso coração palpita aqui e ali. Quando honestamente nos perguntamos ao Senhor: é isso que o Senhor quer de mim? Porque isso reflete a glória de Deus. Vou falar uma coisa aqui que é um pouco difícil de compreender, mas eu espero que você honestamente submeta isso a Deus. O alvo do casamento não é que você seja feliz. Isso acaba causando uma ilusão muito grande, especialmente quem é solteiro. O alvo do casamento não é ser feliz. Aliás, vou dizer uma coisa: tem muito solteiro que o casado olha e fala assim: eu queria ser feliz, eu queria ser solteiro. O alvo de ser solteiro não é ser feliz. Eu conheci um homem, Gerald, e ele morreu com 76 anos, não quis casar nunca. Ele diz: eu me basto, não preciso de mais alguém. De tão ruim que eu sou, não quero estragar a vida de ninguém, ele dizia. Pelo menos tinha consciência, né? Algumas pessoas estragam a vida do outro. Mas o alvo de ser solteiro não é ser feliz. É servir a Deus. O alvo de ser casado não é ser feliz. É servir a Deus. Neste processo de servir a Deus, Ele vai derramar sobre nós as suas alegrias. Porque se o seu alvo exclusivo ou primeiro é ser feliz, sabe, eu vou dizer uma coisa para você? Pode ser que a outra posição traga mais alegria. Tem muita gente casada que está triste, amargurada e diria o seguinte: se eu fosse solteiro eu era mais feliz. Tem muita gente solteira dizendo o seguinte: se eu fosse casado eu ia ser mais feliz. Essa é a prova lógica, matemática, de que ou um ou outro não traz alegria. É uma ilusão, isso pode ser uma armadilha para nós. Estar solteiro, estar casado, ser pai, ser mãe, ser filho, ser filha, o alvo é servir a Deus. E nesse processo de servir a Deus, seremos felizes.
Havia um hino antigo que se cantava quando eu era criança na igreja, dizia assim: no serviço do meu rei eu sou feliz. No serviço do meu rei eu sou feliz. É quando descobrimos que nós somos chamados para um homem, Jesus Cristo. Fomos chamados para viver com Ele. É aí que nós descobrimos a alegria de verdade. Tudo o que fazemos, solteiro, casado, filho, pai, mãe, nós vamos descobrir a alegria de verdade. Nós vamos descobrir a alegria de verdade. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. O apóstolo Paulo diz, porque as famílias são de Deus. Pense nisso. É terreno santo. Santo, são de Deus. A segunda e última coisa que eu quero dizer é que o poder para sermos a família que devemos ser está no Espírito do seu Filho, do Senhor Jesus. Gálatas 4:7 diz assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Na hora certa, Paulo está dizendo, no momento certo, Deus enviou Jesus através de Maria. E Jesus nasceu com o alvo de tirar todos aqueles que estavam debaixo da lei, sem conseguir cumprir a lei do Antigo Testamento. Ninguém conseguiu e ninguém consegue. Ele diz: eu vou aliviar você disso. Vinde a mim. Vinde a mim, ali é um contexto religioso. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Eu vou tirar você deste peso da lei, eu vou trazer para você para um relacionamento comigo, ele está dizendo. E agora não apenas você vai ser um seguidor da lei, um escravo da lei, você vai ser filho e filha. Jesus veio para que eu e você pudéssemos ser adotados por Deus. Todos somos criaturas de Deus, todas as famílias refletem a glória de Deus, mas a Bíblia deixa claro que filho e filha de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo. João capítulo 1 diz assim no versículo 12: mas a todos quanto receberam a Jesus, Deus lhe deu o poder de serem feitos seus filhos, a saber, os que creram. E porque vocês são filhos, já que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações. E esse Espírito de Deus, o Espírito Santo, dentro do meu coração, ele clama: Abba, Pai. Ele me faz entender que eu sou de verdade filho de Deus. O que diz para mim que eu sou filho de Deus mesmo são as promessas de que eu sou e o Espírito dentro de mim que me leva a chamar Deus de Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também tornou você um herdeiro das coisas de Deus. Deus fez você, Ele está redimindo você, para que você volte a refletir a glória dEle. As famílias são perfeitas? Não. Você acha que a sua mulher é pior do que a do vizinho? Você já leu esse livro? É um livro dos anos 70, chamado O Mito da Grama Mais Verde. Ele fala muito disso. E a capa, eu nunca me esqueço, 79, 80, por aí, sei lá, eu nem nascido era, por isso que eu não lembro direito. Mas era assim, uma vaca enfiou o pescoço no arame farpado e ela estava comendo a grama do outro lado da cerca. E um monte de grama do lado de cá, igualzinha. Nós não somos perfeitos. Deus que nos fez, viu que nós não somos mais perfeitos, Ele nos redimiu em Jesus Cristo, e nesse processo de relação com Jesus, Ele nos traz de volta para glorificarmos a Deus. O que Ele espera é que, apesar das nossas lutas e imperfeições, as pessoas olhem para nós e falem: ali reflete a glória de Deus, ali tem perdão, ali tem graça, ali tem alegria, ali tem misericórdia, ali tem paciência, ali tem perseverança, um dia depois do outro, ali tem. Aí reflete o caráter de Deus. Você é jovem? Enquanto Deus não te chamar para ser casado,
reflita a glória de Deus nesse processo. Se ser solteiro é pouco, eu não sei se é, porque cada um é chamado de maneira diferente. Mas lembre-se que sendo fiel no pouco, Deus te colocará sobre muito. Se é assim que na sua cabeça funciona o peso. Mas eu digo que antes disso, pergunte a Deus: Deus, é aqui que eu te sirvo melhor? É aqui que o Senhor vai ser glorificado na minha vida? Porque o dia que você se casar, Deus vai ter que ser glorificado na sua vida. O chamado e a graça redentora de Deus, ela também nos capacita para sermos a mulher e o marido, o pai, o filho, a mãe, a filha, que Deus gostaria que nós fôssemos. Provérbios capítulo 21 diz assim que Deus tem o coração do rei nas mãos, e ele o inclina para onde quer. Eu não amo mais a minha mulher. Peça a Deus que traga de volta aquele sentimento gostoso. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um casal uma vez, que me disse o seguinte: nós só estamos esperando o nosso filho completar 18 anos, e nós estamos separados, já dormimos em camas separadas. E eu disse: vocês estão casados há quanto tempo? 19 anos. E o que aconteceu com aquele amor? Você já foi apaixonado por ela um dia? Já fui. E você por ele? Já fui. E o que aconteceu com essa paixão? Ficou perdido em algum lugar. Não sei onde está. Eu falei: mas então vamos brigar agora, de joelhos, para que Deus resgate, faça de novo, traga à sua memória o que era mais esta mulher antes, o que era mais este homem antes. Porque a graça de Deus, ela redime você do seu defeito de não conseguir amar. E não apenas isso, o Espírito de Deus, a palavra, se você for obediente à palavra de Deus, o Espírito capacita você a ser obediente, para você permanecer firme mesmo nos momentos mais difíceis. Deus pode recriar o amor dentro de nós, Ele é o amor. Deus é a essência do amor, Ele tem muito amor, muito incomensurável o tamanho do seu amor. Nós, irmãos, só podemos nos oferecer uns aos outros quando um marido se oferece a uma mulher se oferece a um marido. Só podemos de fato nos oferecer uns aos outros quando temos esse poder de Deus dentro de nós. É o mesmo poder que levou Jesus Cristo a se oferecer por nós na cruz. É aquele mesmo poder que operou em Cristo na cruz. O mesmo Espírito que operou em Jesus lá é o mesmo que quer operar nos corações dos filhos que não honram seus pais hoje. É o mesmo poder que quer operar nos corações dos pais que provocam os filhos à ira e não educam os seus filhos como deveria educar, achando que os filhos são seus. Mas os filhos pertencem a Deus, são herança de Deus, são presente de Deus, não nos pertencem. Assim, eu quero começar a terminar fazendo algumas considerações. A primeira delas: as famílias não podem se tornar um ídolo, um pseudo-salvador ou senhor. Pais, maridos, mulheres, filhos e filhas não podem suprir a necessidade mais profunda do coração humano. Infelizmente, meus irmãos, a gente permite que os nossos sentimentos tomem o lugar do senhorio de Deus nas nossas vidas. Quantos de nós colocamos, vou repetir a frase, quantos de nós colocamos os nossos filhos no pedestal e nós os adoramos, os idolatramos, fazemos tudo o que eles querem, ou tudo aquilo que achamos que nós queremos fazer. E nunca consideramos que eles não são deuses. Ai da mulher que o seu marido espera dela a satisfação que só Deus pode dar. Ai do marido que a esposa espera dele a satisfação e alegria que só Deus pode dar. O buraco no nosso peito é do tamanho de Deus. Você pode cuidar de um orfanato inteiro com 1000 crianças, não vai encher o tamanho do vazio no seu peito. Você pode casar com 5 pessoas. Aliás, questão de 15 dias atrás, eu vi 3 mulheres se casando em Massachusetts. Mas elas já disseram que elas já estão procurando a 4ª.
Eu conheci um homem que me disse assim: pastor, eu tenho 52 anos. Eu achava muito velho na época. Eu estou com a minha quarta esposa. Por coincidência, ela é da mesma idade da minha filha mais velha. As 4 não me trazem satisfação. Às vezes eu penso que eu nunca devia ter largado a primeira. Cuidado, coloque as coisas no lugar certo. Pais são pais. Filhos são apenas filhos, não deuses. Casados ou solteiros, somos chamados para Jesus Cristo. Considere isso. Quanta graça, quanta misericórdia, quanta alegria pode ter quando você compreende isso. Talvez você esteja casado desesperado para sair do seu casamento. Lembre-se que você não foi chamado para ser feliz. Essencialmente você foi chamado para Jesus Cristo. Se você colocar a sua esperança em Jesus Cristo, Ele vai te dar o poder para você enfrentar as lutas que você enfrenta. Solteiro é difícil dormir sozinho e ter o travesseiro. Aqueles que são solteiros e dormem só com o travesseiro, como deve ser. Porque o sexo é para dentro do casamento. Peça a Deus a graça de te indicar Jesus Cristo, de mostrar a beleza de Cristo, o poder do seu Espírito, para que você viva com alegria os anos que você for viver. Pode ser que você se case daqui a um mês, como o Christian vai se casar e a Nathalie em agosto. Pode ser que você se case só daqui a um ano, o que você vai fazer até lá? Ficar desesperado, arrancar todos os cabelos? Talvez você nunca se case. Você vai viver uma vida frustrada? Ou você vai pedir a Deus que te dê graça para você compreender o chamado que Ele te fez? O casamento deve ser no Senhor e a intimidade para dentro do casamento. Irmãos, eu estou falando uma coisa que para muitos é um absurdo nos dias de hoje. Tem um mundo com um megafone gritando alto. Todas as televisões, todos os canais, todos os jornais, todos os amigos, colegas, o mundo diz: viva a sua vida. A Bíblia diz: viva a sua vida de verdade, não se engane. Viva a sua vida da maneira como eu quero que você viva. Ok. Estou quase terminando. Às vezes nós achamos que o outro vai se mudar com o tempo, vai mudar com o tempo, vai melhorar com o tempo. E nós trabalhamos para mudar a pessoa. Mas lembre-se que não é o outro. Vou repetir aqui, a solução para o seu casamento não é o outro, é você. Para a sua família, é você. Sou eu. Eu tenho que sondar o meu coração. O problema está no nosso coração, meus irmãos. Todo o nosso coração é corrupto. Nós temos que ter essa consciência. Eu me lembro de uma mulher que me procurou uma vez e ela me disse o seguinte: pastor, eu não aguento mais o meu marido. Mas eu sei que eu não posso me divorciar, porque se eu me divorciar eu não posso me casar mais de novo. Então eu estou pedindo a Deus que ele cometa um adultério. Porque se ele cometer um adultério, eu estou livre para me casar de novo. Você mostra o grau da corrupção do nosso coração. Nós precisamos de algo muito maior, meus irmãos, que os nossos sentimentos. É um terreno santo e tem que ser encarado dessa maneira. O divórcio deve considerar o significado de ser uma só carne. Meus irmãos, a graça de Deus
ela superabunda onde abunda o pecado. E alguns divórcios, eu sou pastor há quase 21 anos, e eu com muito temor no coração, eu digo que nesses anos, uma vez eu disse para uma pessoa, você precisa se divorciar. Mas muitas pessoas se divorciam e se casam de novo. E a graça de Deus, ela é muito maior do que o divórcio. Mas alguém que entra no casamento, não pode entrar com a palavra divórcio no coração. Já vou entrar, mas se não der certo, eu já tenho algo pronto na manga, que se chama divórcio. Nós vamos compreender, sabe uma coisa que eu achei interessante? Tem um ditado popular que diz assim, ele é meu ex-marido, ela é minha ex-mulher, não diz assim? E ninguém fala assim, ele é meu ex-filho. Não é isso? Sabe por quê? Porque a nossa concepção é de que filho vai ser filho para sempre. Marido e mulher, um dia se não der certo a gente dá um jeito. Porque nós não compreendemos o que significa ser uma só carne. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. A palavra uma só carne, no grego e no hebraico, repita comigo, carne. Quero ver todos os nordestinos, cariocas dizendo carne. Aí, vocês estão ficando bom. Um dia vocês vão chegar nesse nível assim elevado. Olha, a palavra no grego e no hebraico, uma só carne, quer dizer uma só pessoa. Como é que você divorcia um? É porque nós olhamos para casamento como duas pessoas. É porque nós olhamos para o casamento como o João e a Maria. José e a Cleusa. Mas tem que ser a Zeusla. João Ria. É a junção de duas pessoas, que uma vai num processo de amalgamento dentro da outra e fica inseparável. E não tem como dividir um. Porque no momento que divide um, é metade para um lado e metade para o outro. Não é um para cá e um para lá. Se nós conseguimos ter essa concepção no nosso coração, de que casados são uma só pessoa, indivisível, nunca diríamos ex-marido ou ex-mulher. Mas existem ex-maridos e ex-mulheres. Mas aí precisamos da graça de Deus. Mas a chegarmos nesse ponto, precisa muito temor no coração. E muita graça de Deus. E tem. E eu dou graças a Deus, porque a graça de Deus existe e é boa. E você vê frutos. Tantas pessoas que se divorciaram, casaram uma segunda vez. E o Senhor abençoe. Você vê os frutos da bênção de Deus. Mas não é o ideal do Senhor. Seus filhos pertencem ao Senhor. Isso tem que dar para você medo e alívio. Medo, porque você está cuidando. Cacá, sabe aquele Duduzinho que você tem? Ele não é seu. Núria, ele é de Deus. E vocês dois estão cuidando de algo que não lhe pertence. Você está administrando como mordomo, cuida da casa de alguém. Você está cuidando de alguém que pertence a Deus. Isso dá pavor no meu coração, porque Tiago, Débora e Lucas não são meus. Deus me deu para cuidar deles, mas eles pertencem a Deus. São propriedade de Deus. Eu tenho que ter temor da maneira como eu educo, como eu cuido, como eu trato, como eu disciplino. Da maneira como Deus faria, eu tenho que fazer. Eu tenho que ser firme quando eu preciso ser firme. Eu preciso ensinar a palavra como Ele pede que eu ensine a criança. Eu preciso disciplinar quando tem que disciplinar. Eu preciso amar e abraçar como Ele faria. Mas aí me dá a graça também, um pouco de alívio, porque eu sei que Deus, quando eu não consigo ser o pai que eu deveria ser, quando eu não consigo ser a mãe que eu deveria ser, o Senhor vem e diz assim, eu completo a parte que falta. Deixa para mim, vem para mim, deixa para mim a graça, mas lembre-se, eles são do Senhor. Quando honramos os nossos pais, aprendemos a honrar a Deus. Sabe quando João diz assim, que você não pode dizer que você ama a Deus que você não vê?
Você diz assim, eu amo a Deus. Você nunca viu Deus. Ninguém aqui nunca viu a Deus. Mas eu amo Deus. Mas não consegue amar o Kleber. Só a Bianca. João diz assim, você é mentiroso. Porque como é que você diz que você ama alguém que você não vê, mas alguém que você vê, você não consegue amar? João fala assim, você é mentiroso. Pronto. Primeira carta de João. Então você não honra seus pais que você vê, e é um mandamento bíblico, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, e a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, que este é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia. Honre seu pai e sua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Como é que você não honra? Não é obedecer, porque eu não preciso obedecer minha mãe já. Meu pai já faleceu, eu não preciso obedecer minha mãe. Eu já saí de casa, eu sou um homem de sei lá, mais de 20 anos de idade. Mas eu tenho que honrar minha mãe. E honrar a memória do meu pai. Mas eu não consigo, eu digo que eu honro a Deus na minha vida. Mas eu não consigo honrar. Deus nos faz isso para nos ensinar. Eu vou ensinar você a honrar seu pai e sua mãe. Aí você vai aprender a me honrar. Finalmente, o chamado para a família está antes e acima do chamado para o trabalho. Eu deixei esse por último, porque isso aqui é domingo que vem. O chamado para a família está antes e acima do chamado para o trabalho. O trabalho é muito importante, mas não se compara à sua família. E eu quero terminar contando uma história para vocês. Um pouco difícil, né, isso tudo hoje, não é? Tem muita coisa interessante para pensar. Talvez você não concorde com tudo, e eu nem estou pedindo isso. Mas eu acho que seria bom, porque eu acredito nessas coisas. E está aí um monte de estudo para você estudar na sua casa durante a semana, dobrar os seus joelhos e considerar isso diante de Deus. Sabe que esses barcos, aqui você já foi aqui no Heritage Park. Aqui no Heritage Park tem esse navio, não é? Com essa roda grande atrás que vai jogando água para todo lado, não é? Ele hoje é movido a motor, mas antigamente ele não era movido a motor, ele era movido a carvão. Então você jogava carvão no forno, e aí saía aquela fumaça toda, e virava roda, e o navio andava. E conta-se a história que no final do século XIX, 1890 e tanto, houve uma corrida entre dois grandes barcos no rio Mississippi. Sabe que o rio Mississippi é o maior rio da América do Norte. É grande, enorme, talvez não tanto quanto o Amazonas, mas um mega rio. E eu já vi o rio Mississippi do avião, eu falei, puxa, isso aqui é maior do que aquele rio que eu tenho lá em Apiaí. Era grande mesmo. Mas olha, houve uma competição de dois navios, dois barcos desse no rio Mississippi, e eles estavam indo de Memphis para New Orleans. E a competição, como toda competição, os dois motoristas colocaram o braço para o lado de fora, e um provoca o outro, diz assim, vamos ver aí, seu fraquinho, você é muito fraquinho, você não consegue nem fazer a curva, na curva ali eu já passei você, aquela coisa toda, um provocando o outro, e até que, pá, dada a largada, os dois vão embora. E vão, e a corrida vai, e logo um barco fica para trás, já começa, o outro vai embora, e o outro ficando mais para trás. E ele fala, vou ter que colocar carvão aqui, ele colocou carvão, e foi colocando, até que ele percebeu que o carvão acabou, e ele ia mesmo perder a corrida. E ele ficou pensando o que fazer. Então ele teve uma ideia, o navio todo construído de madeira. Ele começou a destruir o navio. Ele começou a tirar o que ele podia, teto, lateral, banco, assoalho, o que ele pôde, um navio grande, tem muita madeira. E a viagem é longa. E ele foi tirando toda a madeira que ele pôde. E ele começou a perceber que a madeira ainda fazia um fogo fantástico, e o navio começou a ganhar mais força, e ele começou a alcançar o outro e quase passar, e ele dizia agora, ele pôs todo mundo no navio para tirar tudo que ele podia, e ele foi depenando aquele navio no máximo, deixando só o limite que um navio podia andar sobre a água. E ele foi tirando aquilo a ponto que ele passou o outro barco com muita vigor, e ele chegou e ganhou a corrida. Mas o navio estava completamente destruído. Sabe onde eu estou chegando? Alguns de nós queremos muito chegar em algum lugar. Nós queremos muito uma coisa.
a gente começa a arrancar partes essenciais. E chegamos lá, mas às vezes sozinhos. Chegamos lá, mas tudo quebrado, um rastro de destruição para trás. Não é para ser assim. Nossa corrida não é um contra o outro. Nós temos que chegar lá e chegar bem. Para isso, perceba quem é sua família. Lembre de amar as pessoas e usar as coisas. Não use pessoas e ame coisas. Ame gente. Porque é isso que importa. Ame o seu marido. É o seu marido hoje que você tem? É sua esposa hoje que você tem? Ame. São seus pais hoje? Ame, amanhã não estão mais. Eu estava falando com a minha irmã que está aqui hoje, minha outra irmã que já voltou para a Itália. Que saudade do meu pai que não está mais. E dos meus irmãos que cada um mora num canto. Que saudade. Às vezes eu estou entrando em crise que os meus filhos já estão crescendo, daqui a pouco estão saindo de casa, eu já me estou em agonia de imaginar isso. Ame enquanto você tem a oportunidade de amar. Ame muito, ame generosamente, dedique-se. E se você não consegue mais, dobre os seus joelhos. Fala, Senhor, foi tanto para trás, eu fiz tanta coisa lá atrás, eu fiz errado, eu fiz o que não podia, isso e aquilo, mas hoje o Senhor está me dando a graça, hoje a tua misericórdia está derramada sobre mim, para que eu possa ser o filho que eu tenho que ser, para que eu possa ser a esposa que eu tenho que ser, para que eu possa ser o marido que eu tenho que ser, para eu ser casado, ser solteiro como eu sou, mas me ensina que eu vou chegar desse lado e meu naviozinho vai chegar inteiro do lado pela tua graça, porque é o Senhor que é o meu combustível. Pensa nisso. O combustível não são os seus filhos. O combustível não é a sua mulher, que você vai queimá-la para poder chegar lá. O combustível não é o seu marido, que você vai tirar tudo dele, tudo até só ter o osso. Mas você chega. O combustível é Cristo. É o Espírito do Senhor, é a palavra do Senhor que diz sempre, e você tem que pedir ao Senhor, me dá coragem, me dá força, me dá poder para cumprir obedientemente aquilo que o Senhor pede de mim. Quando este fogo estiver na sua fornalha, o seu novizinho vai como filho, vai como pai, vai como mãe, vai como solteiro, vai como casado, aí vai. E vai bem, porque o fogo lá dentro é Cristo. Compreenda isso. Meus irmãos, eu quero orar especialmente pelas nossas famílias hoje. O pastor Alexandre cantou uma canção com os irmãos aqui do louvor, queria pedir, se possível, essa última canção, se for possível, eu peço assim em cima da hora às vezes, se não pode ser outra também, o Denis, tadinho, o pastor, se o pessoal quiser eu ajudo aí, no piano, né? Mas, ele cantou uma canção sobre família, não é? De Josué. Eu queria orar pelas famílias, meus irmãos. Pela minha família, inclusive. Porque é tão delicado tudo isso. Quero orar por você, para que o Senhor te dê a condição, a capacidade de viver uma vida gostosa, feliz. É possível, mas deposite a sua esperança no homem certo. Deposite a sua esperança no homem certo. Não é seu marido, não é sua mulher, não são seus filhos. Esse homem certo é Jesus Cristo. E diga para ele assim, Senhor Jesus, me ensina a ser. Estou divorciado hoje, me ensina a ser divorciado conforme o Senhor quer que eu seja. Estou solteiro hoje, me ensina a ser solteiro conforme o Senhor quer que eu seja. E me dê a graça, eu vou me casar de novo ou pela primeira vez, me dá a graça de viver uma vida gostosa para o Senhor enquanto esse dia não chega. Eu estou casado, às vezes falta a paixão. E vou falar uma coisa para você, não se envergonhe de dizer que falta, porque o ser humano não tem gás para ir tanto tempo assim não. Não tem madeira que dê para queimar esse fogo. Precisa de alguma coisa mais forte do que a sua paixão. Precisa do Senhor Jesus lá dentro de você. Então nós vamos agora orar ao Senhor. Eu queria pedir que você ficasse de pé, cantasse essa oração com a gente, se for possível. Nós vamos cantar essa oração que é repetida de Josué, não é isso? Josué
no Antigo Testamento, capítulo 24, versículo 15. Você pode abrir aí, Josué 24, 15. E depois da oração nós vamos cantar, nós vamos orar ao Senhor por todos nós aqui. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Sua presença. Como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Ó Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus estamos diante de Ti. Nós temos uma vida tão importante para ser vivida, como solteiros, como casados. Tem tantas implicações, tem frustrações, tem lágrimas, tem incertezas, às vezes insegurança. Às vezes a gente pensa num quadro ideal, de todo mundo casado, o marido amando a sua esposa, sendo fiel, a sua esposa amando e cuidando do seu marido de maneira fiel e alegre, os seus filhos honrando os pais, e os pais tratando dos filhos com amor. Mas nem sempre vivemos esse quadro perfeito. Aliás, difícil imaginar que realmente uma casa viva sempre, todos os dias, esse quadro perfeito. Mas nós temos o Senhor, temos a Tua graça sobre nós. Temos o amor do Senhor que nos envolve, nos perdoa. Às vezes algum marido que já foi infiel, alguma esposa que já foi infiel, que o Senhor derrama graça e perdão, e traz o amor de volta, e aquilo que quase se quebrou, o Senhor emenda e traz de novo, de maneira mais forte ainda do que antes. Talvez aqueles que já passaram por lutas tão grandes que o vaso se quebrou, mas o Senhor foi e reconstruiu, o Senhor fez de novo. Ou aqueles que estão lutando hoje para manter seu casamento, talvez alguns filhos que não conseguem honrar seus pais, os pais que não sabem cuidar dos seus filhos, aqueles que querem tanto se casar e é tão justo querer se casar, Senhor Deus.
Nós pedimos as tuas misericórdias, especialmente sobre os jovens, homens e mulheres solteiros nessa casa hoje, Senhor Deus. Que a tua graça se derrame sobre cada um deles. Que primeiramente, Senhor Deus, eles descubram a beleza do Senhor. Que eles se envolvam contigo, se apaixonem pelo Senhor, nós te pedimos. E que nesse processo o Senhor derrame uma alegria indizível ao coração deles. E eles possam dar frutos enquanto ainda são solteiros. Muito fruto e satisfazer-se nessa vida que eles têm por causa do Senhor na vida deles. Mas que o Senhor os preserve em santidade, em alegria e paz. Integridade, Senhor Deus, moral, física, emocional. Que seja o Senhor a companhia deles e o Senhor seja o provedor para eles de amigos e amigas leais, sinceros, verdadeiros, que se apoiam, Senhor Deus, até que chegue o dia do casamento. Pai Santo, que o Senhor os abençoe e preserve nesse processo. Coloca o sonho certo no coração deles, Senhor Deus. E eu peço que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho delas. Tua palavra diz no livro de Números que nós podemos casar com quem se pareça bem aos nossos olhos, desde que seja da tua casa. Que o Senhor coloque, Senhor Deus, pessoas da tua casa na vida desses nossos irmãos e irmãs aqui, Senhor Deus. Nós te pedimos. Pedimos, Senhor Deus, que aqueles que estão casados hoje, que a tua graça se derrame sobre eles, Senhor Deus. Eu imagino as lutas e sei das lutas que vivemos sendo casados. São preocupações financeiras, emocionais, educação dos filhos, tanta coisa para fazer. Às vezes não dá tempo um para o outro. Que o Senhor nos visite nesta noite, Senhor Deus. Traz alegria. Seja uma noite de reconciliação, de perdão entre marido e mulher. De esperança nós te pedimos. Que os pais saibam cuidar dos seus filhos, nós oramos, Senhor Deus. Que os filhos se orgulhem dos pais. Pais que amam ao Senhor e porque amam ao Senhor cuidam bem dos filhos. E que os filhos, Senhor Deus, honrem os seus pais. Ensina a honrar o pai e a mãe, Senhor Deus. Peço por aqueles que estão divorciados e não se casaram de novo, Senhor Deus. Dá-lhes da tua graça, Senhor Deus. Renova-lhes as forças, nós te pedimos, meu Pai. Pai, eu peço mesmo que o tempo passe. Eu possa ouvir boas notícias de famílias que te amam, que se envolvem contigo. E como resultado desse envolvimento contigo, vivem vidas dignas, realizadas e satisfeitas por causa do Senhor na vida deles. Que o Senhor vá diante de nós como quem nos guia. Temos um caminho a percorrer, Senhor Deus, e precisamos que o Senhor nos guie neste caminho. Que o Senhor vá sobre nós, como um Deus que é soberano, um Deus que sabe o que é bom para nós, um Deus que deseja nos abençoar, um Deus que sabe o que é ser solteiro, o que é ser casado, o que é ser pai, o que é ser filho. Um Deus que tem planos para nós. O Senhor vá ao nosso lado, como nosso amigo, nosso companheiro todos os dias, porque não estamos sós. Que a tua presença nos envolva, nós te pedimos. Que o Senhor vá por detrás de nós, como aquele que nos guarda, que nos protege. Que o Senhor vá por debaixo de nós, como uma rocha firme, sobre a qual as nossas vidas, as nossas casas, casas de casados, casas de solteiros, estão sendo construídas. Vem o vento, vem a chuva, bate forte sobre a casa, mas a casa permanece porque ela foi construída sobre a rocha. Que o Senhor vá dentro de nós, nos enchendo da tua vida, nos enchendo da tua alegria, nos enchendo da tua satisfação, nos enchendo do teu poder. Faz isso para a tua glória. Faz isso para que possamos refletir a tua glória. Faz isso para o nosso bem e paz, para a edificação da tua igreja. Faz isso no único nome irresistível diante de ti,
o nome de Jesus, o nosso Cristo e Salvador amado, por quem oramos. Amém. Amém. Dá um abraço gostoso em quem está do seu lado agora e diz: o Senhor te abençoe nesta semana em nome de Jesus. Amém. Boa semana. Eu e minha casa serviremos a Deus.